Olá, meu querido, minha querida, receba o nosso abraço muito carinhoso, graça e paz. Nós estamos começando a nossa live desta quinta-feira com o objetivo de abraçar você, de abençoar a sua vida, de levar para você uma mensagem de fé, de otimismo, de vitória, abençoar a sua casa, a sua família. E eu quero pedir que a partir de agora você já comece a dar o seu like, a compartilhar, comentar, diga lá, olha, eu estou aqui, comente aí no chat, isso ajuda muito a gente. E nós vamos ficar juntos nos próximos minutos falando de coisas que abençoarão a sua vida, verdades que vão tornar você melhor do que você já é. Não as minhas verdades, mas as verdades contidas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. É muito bom a gente ter a Bíblia Sagrada como base, como regra, porque a Bíblia Sagrada nos abençoa de uma forma assim tão especial, né? Nós louvamos muito a Deus porque temos esse discernimento e compreendemos que a Bíblia Sagrada é a única revelação de Deus 100% confiável. Nós não andamos atrás de profetas, de profecias. Nós cremos que toda a verdade de Deus, tudo aquilo que Deus quer que você saiba, que eu saiba, tudo isso está contido na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é perfeita. A gente não precisa completar a Bíblia Sagrada. É interessante, né? Tem pessoas que acham que precisam completar a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Tem gente que diz assim, olha, para ser salvo você tem que fazer isso. Quando, na verdade, a Bíblia Sagrada diz que a obra que o Senhor Jesus fez quando morreu na cruz foi perfeita, foi completa. Ninguém tem que completar nada, ninguém tem que ajudar, dar uma mãozinha, né? Dar uma forcinha para completar essa obra maravilhosa. Jesus deu a vida dele e pronto. Ele disse, está consumado. Todo que crê em mim vai ser salvo, já está salvo, né? Vê o que aconteceu com o próprio ladrão ali na cruz, que se arrependeu, reconheceu o senhorio de Cristo e imediatamente foi salvo. E a salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, né? Nós recebemos simplesmente porque cremos, não pelas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. A gente sempre procura deixar isso bem claro, né? A gente deve sim buscar a santidade porque a gente é salvo, não para ser salvo, né? A salvação é um dom de Deus. A Bíblia diz que não vem de nós para que ninguém se glorie. A salvação é alcançada única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Bom, eu sou o Bispo Henrique de Paula, eu tenho a honra, a alegria de fazer parte da Igreja da Conquista. Nossa sede fica em Cascadura, no Rio de Janeiro. E nós queremos dizer para você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo que nós amamos você e queremos profetizar sobre a tua vida as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos lá, daqui a pouco eu volto, já prepara a sua Bíblia, deixa aberta aí Mateus capítulo 26, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 26, para a gente ganhar tempo, tá? E enquanto isso, você vai lá, não se esquece, por favor, de dar o seu like, é muito importante para a gente. Não se esquece de compartilhar essa live com seus amigos. E também, claro, não se esqueça de comentar, de participar de alguma forma, deixar a tua mensagem, porque isso nos ajuda muito, tá? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. A Igreja da Conquista é uma igreja em células. Tal como nos tempos apostólicos, nos reunimos em nossas igrejas, mas também levamos o amor de Cristo de casa em casa. Visite uma das nossas células. Você vai amar a experiência de reviver os tempos apostólicos. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem a live do Bispo Henrique. Vem com a gente, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Live do Bispo Henrique. Um oferecimento da Igreja da Conquista. Pois é, estamos de volta e agora nós vamos sim meditar na palavra do nosso Deus. Eu quero
meditar no que está escrito em Mateus capítulo 26, eu vou ler do verso 6 ao verso 13. Vamos acompanhar juntos a leitura da palavra, vai aparecer aí na sua telinha. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço, dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Que legal isso aqui. Meus queridos, nós temos tentado ensinar para as pessoas, ao longo de todos esses anos que a gente está pregando a palavra, levando o evangelho, a gente tem procurado ensinar para as pessoas que Deus não abre mão de ser honrado. Deus não abre mão de jeito nenhum de ser honrado. É o modus operandi de Deus, é assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. E toda vez que você, de alguma forma, honra a Deus, de alguma maneira você consegue colocar Deus no lugar de honra, a Bíblia Sagrada diz que, em contrapartida, você também passa a ser honrado. O próprio Deus disse em 1 Samuel 2,30 que aos que o honrassem, ele honraria. E esse é o princípio da nossa fé. Nós precisamos honrar para sermos honrados. É assim que a gente entende. Aliás, a gente tem sempre essa relação entre causa e efeito. A gente tem sempre essa relação da semeadura, né? Você planta e você colhe, você dá e você recebe, você perdoa e é perdoado. Enfim, né? Isso é um princípio bíblico. E o que é que a Bíblia diz claramente? Você pega a Bíblia Sagrada e você vê de ponta a ponta todas as vezes que alguém conseguiu, de alguma maneira, honrar ao Senhor, recebeu honra. Eu vou esquecer um pouquinho aqui, Mateus capítulo 26, vou viajar no tempo, vamos até aquele episódio de Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, pega seu filho, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama, vai para tal lugar e você vai oferecer o seu filho para mim ali em holocausto. Hoje parece muito estranho isso, mas naquela época isso era mais comum do que se parece, né? Era comum essas ofertas de sacrifício de animais, inclusive de crianças também. Havia um Deus chamado Moloque, que durante muito tempo recebeu oferendas de crianças que eram assassinadas como forma de honra, de sacrifício para esse Deus, né? Esse Deus Moloque. Enfim, Deus disse para Abraão: vai lá, pega teu filho, teu único filho, aquele filho querido, aquele filho que você ama, Isaque, o filho que você teve com a sua esposa Sara, vai até o Monte Moriá e oferece-o ali em holocausto. E é interessante, né, que em nenhum momento Abraão contestou aquele pedido, aquela ordem de Deus. Ele pegou o filho dele, foi lá para o lugar que Deus havia determinado, e chegou lá, preparou lá o altar do sacrifício, colocou o filho lá, pegou o cutelo, que era uma espécie de faca de pedra, e já ia matando o filho mesmo quando Deus não permitiu. Obviamente, aquilo foi uma prova, uma maneira de provar a fé de Abraão. E interessante o que Deus disse para Abraão logo depois. Abraão não negou o seu filho, né? E aí Deus disse para Abraão: Abraão, olha para o céu. Vai lá, olha para o céu. Conta as estrelas, se é que você pode contar. Assim será a tua posteridade. Obviamente, Deus estava se referindo a todos os filhos da fé de Abraão. Hoje, todos nós, seguidores de Cristo, somos descendentes e filhos do nosso pai Abraão.
Pois é, Abraão honrou a Deus com o seu filho. E o que é que lhe foi prometido? Uma geração enorme. Deus ainda disse, né, Abraão, conta as areias, né, os grãos de areia da praia do mar. Vê se você consegue. Assim vai ser a tua posteridade. Quer dizer, da mesma forma como Abraão ofereceu como sacrifício o seu filho amado, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, seria, né, a sua posteridade seria enorme, seria incontável. E é sempre assim, toda vez que você se predispõe a honrar a Deus, toda vez que você entende como é que funciona, como é que Deus trabalha, como é que Deus age, então você começa a usufruir das benéfices do Evangelho. Porque Evangelho é isso, é sacrifício. Por que o Senhor Jesus se tornou o Senhor das nossas vidas? Porque Ele se sacrificou, abriu mão da sua divindade, da sua posição como Senhor e se tornou humano como nós. Ele abriu mão de toda a sua glória e Ele veio e se fez homem e levou sobre Ele o pecado que nos era imputado, toda a culpa Ele levou para cima dele. E ele sofreu aquela morte horrenda, horrorosa na cruz, lá em Jerusalém, foi humilhado daquela maneira e se viu por alguns instantes separado do Pai, que para ele foi a pior coisa que podia ter acontecido, né? E ele fez isso tudo porque ele precisava cumprir a sua missão, ou seja, ele nos honrou, né? Ele nos honrou. E a Bíblia Sagrada diz que por isso lhe foi dado um nome que está sobre todo nome. Ele foi honrado porque ele obedeceu ao Pai, cumprindo a sua missão de morrer no nosso lugar. Sabe, amados, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Todos nós queremos ser honrados. E a história é essa, ela se repete sempre. Se você quiser ser maltratado, maltrate as pessoas. Se você quiser ser odiado, odeie as pessoas. Se você quiser ser enganado, engane as pessoas. A Bíblia Sagrada diz que tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, toda vez que você, em contrapartida, faz algo bom e oferece algo bom para alguém, toda vez que você planta uma boa semente, automaticamente você vai colher bons frutos, né? Você planta uma semente boa e vai colher um fruto bom. E toda vez que você honra, você é honrado. Você quer conquistar as pessoas, trate bem as pessoas, dê atenção para as pessoas, trate as pessoas com respeito e você vai ter o respeito da maioria dessas pessoas. Porque é plantando que você colhe. Às vezes você vê uma pessoa sozinha no mundo. Às vezes eu tive a oportunidade, algumas vezes, de presenciar algo assim. Você vê uma pessoa sozinha no mundo, uma pessoa triste, frustrada, sabe, mal-humorada, uma pessoa que, enfim, tá solitária na vida. Você vai ver, é exatamente isso que ela plantou. Quase sempre foi isso que ela plantou. Ela não valorizou um bom relacionamento, ela não valorizou seus amigos, enfim, ela plantou e colheu. Você consegue entender? A mesma coisa se dá com relação à honra, sabe? Cada dia que passa, a igreja parece que vai perdendo a sua essência, parece que vai perdendo alguns princípios, alguns valores que são fundamentais, que são a base da palavra de Deus, a base do Evangelho. Né? Aos que honram o Senhor vai honrar. E muitas vezes a igreja deixa de experimentar as benéfices do Evangelho. Você vê às vezes um cristão derrotado, fracassado, enfrentando situações, sendo envergonhado, porque ele deixou de honrar a Deus. De diferentes maneiras ele desonrou a Deus. E a consequência é fatal, terrível. Porque a palavra do Senhor vai se cumprir, quer você queira, quer não. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis e a gente tem pregado a palavra, a gente tem chamado a igreja para viver uma revolução.
a gente tem convocado a igreja para estar mais próxima do Senhor, para clamar mais, orar mais, buscar mais, se consagrar mais. Hoje quase nem se fala muito nessa palavra, se consagrar. Se consagrar é se doar, é se entregar, é se dar no altar, né? E a gente tem convocado a igreja para fazer isso, porque existem promessas maravilhosas que foram feitas para a igreja. E você pode ter certeza que Deus te quer por cabeça, que Deus quer te honrar, Deus quer que você esteja por cima e nunca por baixo. Porém, é necessário que você aprenda a honrar. Honrar é o caminho, honrar é o segredo da nossa vitória. Quando você honra a Deus fugindo do pecado, quando você abre mão de uma coisa que você sabe que é importante para você, mas que vai desagradar a Deus, vai desonrar a Deus, você abre mão daquilo, então você está honrando a Deus. Cada vez que você faz uma escolha, que você sabe que vai honrar ao Senhor, sabe? Cada vez que você sacrifica alguma coisa, por exemplo, você quer viajar, mas vai ter um evento da igreja, aí você abre mão de viajar por causa do evento da igreja. Você não está muito afim de ir ao culto hoje, mas você se levanta e vai para o culto porque você quer botar Deus como prioridade, sabe? Essas coisas vão sendo registradas, vão ficando na memória e Deus não se esquece. Você pode se esquecer, mas Deus não se esquece. Você tenha certeza disso. E aqui a gente está falando também de honra financeira, né? Quando Deus recebe a sua honra, quando Deus percebe que você está sendo fiel nos seus dízimos, quando Deus percebe que você tem prazer de honrá-lo. Veja bem, nós não estamos falando de vaquinha para pagar as contas da igreja. Nós não estamos falando de oferta para pagar luz, a igreja precisa. Não é disso. É lógico que a igreja tem suas contas, mas Deus sempre supre as necessidades da igreja. Nós estamos falando da nossa postura diante de Deus. Nós estamos falando do nosso comportamento como cristãos, como igreja, sabe? Nós percebemos lá no passado, a igreja primitiva, ela não apenas dava dízimo. Você pega a igreja primitiva, a igreja apostólica, você vê que aqueles cristãos davam a própria vida. Eles largavam tudo. Você vê o que aconteceu com aqueles pescadores. Jesus disse, larga tudo aí e vem, porque agora vocês vão ser pescadores de homens. Eles largavam, a pescaria era o sustento deles, era o ganha-pão deles. E o Senhor Jesus dizia, larga tudo e vem. Eles largavam tudo e acompanhavam a Jesus. Quer dizer, quando eles eram honrados, é porque eles haviam decidido honrar. E hoje não é diferente. A igreja hoje precisa se reencontrar, precisa resgatar valores que estão perdidos. A gente precisa entender o que Deus espera de nós como igreja, como corpo de Cristo, né? Então, esse texto aqui, dessa tal Maria de Betânia, ela pegou um unguento de grande valor, né, e derramou sobre Jesus. Ali foi lavar os pés de Jesus, foi ungir Jesus. E alguém que estava lá disse, mas que desperdício, para que isso? Observa bem, toda vez que você for honrar ao Senhor, vão surgir empecilhos. Alguém talvez diga para você, que isso, bobeira, não faz isso não, sabe? E disseram isso daquela mulher, mas ela continuou ali, ungindo ao Senhor e honrando ao Senhor Jesus. E para o desespero daquelas pessoas, o Senhor Jesus, ele disse, por que vocês estão importunando essa mulher? Por que vocês estão afligindo essa mulher? Ela está me honrando. E o mais interessante é que, no finalzinho deste texto bíblico, no versículo 13, o Senhor Jesus disse, olha, essa mulher me honrou e ela vai ser honrada de tal maneira que onde este evangelho for pregado em todo o mundo, Jesus sabia que o evangelho seria pregado em todo o mundo, essa mulher vai ser lembrada, para a memória sua. O ato dela será lembrado. Ou seja, o ato daquela mulher, a honra que aquela mulher, Maria de Betânia,
deu para Jesus jamais seria esquecida. Entraria para a memória daquela mulher. E eu queria dizer para você que tudo aquilo que você faz para honrar ao Senhor, todas as suas atitudes, todas as suas escolhas certas, toda vez que você se nega, que você nega a sua própria vontade, toda vez que você se sacrifica fisicamente, não serve nada para salvação. Salvação é dom de Deus. Mas toda vez que você, por exemplo, se você está cansado, você pega um ônibus, uma condução, vai para a igreja, você se sacrifica, você passa uma vigília, uma noite acordado, adorando, louvando, ouvindo a palavra, ou quem sabe você jejua por alguma razão, você quer crescer, quer ter experiências com o Senhor, todas estas coisas vão entrando para a memória e Deus vai passando aos poucos a te enxergar de outra forma, Ele vai passando a te honrar. E aquela mulher, por estar ali honrando ao Senhor, porque eu não sei qual era a condição financeira daquela mulher, mas ela pegou um unguento de grande valor e estava ali ungindo o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se sentiu honrado. Ele poderia ter dito para os discípulos dele, para aqueles homens que estavam questionando a mulher, ele poderia ter dito, não, é verdade, vamos dar isso para os pobres. Ele disse, não, o pobre está sempre aí, vocês vão ter sempre aí os pobres do lado de vocês, mas essa mulher está me honrando. Então, existe aqui uma revelação profunda, meu amado. Toda vez que o teu coração estiver aberto para honrar, são créditos que você vai recebendo da parte de Deus. E isso fica na sua memória. Isso fica na memória, isso fica guardado. Toda vez que você honrar o Senhor, você pode ter certeza que aquilo vai entrar para a memória, aquilo vai ficar registrado. Eu, quando vou consagrar dízimos e ofertas, às vezes as pessoas fazem Pix, né, e consagram dízimos e ofertas e pedem para eu abençoar. Eu sempre digo, Senhor, que esse dízimo seja registrado nos céus, no mundo espiritual, que fique registrado que essa pessoa é dizimista fiel, né? Porque no mundo espiritual, toda vez que nós honramos, fica registrado ali para a nossa memória. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Então, aprenda a honrar ao Senhor. Essa palavra ela é muito clara. O Senhor disse, olha, aos que me honram, eu vou honrar. Eu vou honrar. Vou honrar quem? Aqueles que me honram. Então, toda vez que você honrar com o seu tempo, você honra a Deus com o seu tempo. Tem gente que diz assim, eu não consigo ter tempo para orar. Eu tenho uma vida muito agitada, minha agenda sempre cheia. Eu não consigo ter tempo, não tenho tempo para ir à célula, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer minha devocional durante o dia, né? E isso é uma insanidade, quer dizer, é lógico que tempo a gente faz. A gente precisa fazer o tempo, a gente precisa dar o jeito, organizar a vida, arrumar o tempo, porque chega a ser insano você dizer que não tem tempo para Deus. Não é Deus que você busca quando você está no sufoco, está no perigo, quando as coisas estão ficando estranhas para o seu lado, você não recorre a Deus. Então você vai dizer que não tem tempo para Deus? Pelo amor de Deus, não dá para entender uma coisa dessas, né? Então quando você dá seu tempo para Deus, quando você honra a Deus com o seu talento, quantas pessoas estão me acompanhando agora que são talentosas, mas o que você tem feito para Deus? Deus te deu uma boa voz, mas você não tem louvado ao Senhor. Deus te deu um talento, você tem facilidade de aprender instrumentos, tocar, você não tem louvado a Deus. Deus te fez um bom pedreiro, mas você não serve ao Senhor. Deus te deu sabedoria, Deus te deu dons, Deus te preparou para alguma coisa e você não tem conseguido usar esses talentos para o reino, para a obra do Senhor. A mesma coisa é o teu tesouro, né? Você não tem, muitas vezes, honrado ao Senhor com o seu tesouro. O que é o seu tesouro? São recursos que Deus tem te dado. Afinal, a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz, que é Deus que dá a semente ao que semeia. Então, se você tem recursos, é porque Deus tem te dado saúde para trabalhar, é porque Deus tem te socorrido. Você que trabalha por conta própria, Deus tem te dado clientes.
às vezes está tudo ruim, Deus dá a solução, abre um caminho, entra com providência, né? Então, é importante que você tenha o seu coração disposto a honrar a Deus, sabe? Você tenha o coração de Maria de Betânia, aquele coração disposto a pegar o alabastro, né, o unguento de grande valor e honrar ao Senhor Jesus. De maneira nenhuma a sua honra será esquecida. E é isso que essa palavra diz. Ela diz, olha, enquanto este evangelho for pregado no mundo todo, também será referido o que ela fez. Quer dizer, vai ser lembrado o que ela fez, porque ela me honrou. E tudo que você fizer que honra a Deus, toda vez que você fizer com que Deus se sinta honrado, né, isso vai entrar para a memória, isso não vai ser esquecido de jeito algum. E você, de alguma forma, será honrado por Deus. Às vezes você se levanta no meio da igreja, assim, no culto de domingo, vai lá e entrega a sua oferta no altar. Às vezes você faz um pix, você está fora, faz um pix para a conta da igreja. E aí, no dia seguinte, você não se lembra mais. Mas aquela oferta vai ficar guardada, né? Você lê em Apocalipse lá, as nossas ofertas, e, enfim, vai ficar guardado. Você pode ter certeza que a sua memória será sempre resguardada. Tudo que você honrar a Deus, Deus vai guardar e vai te honrar em contrapartida, porque a palavra dele não pode voltar vazia. A palavra dele não vai voltar vazia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aprenda a honrar, meu amado. A gente está buscando uma revolução. Aprenda a honrar ao Senhor. A nossa igreja, nós estamos juntos, caminhando juntos, nós temos aí desafios. E Deus tem honrado, Deus tem feito acontecer. O que mais tem acontecido nos últimos tempos são pessoas chegando para mim, bispo, nossa, Deus está abrindo portas para mim. Domingo agora passado mesmo, tanta gente me procurou e Deus está fazendo, Deus está me honrando, eu estou sem saber como entender o que Deus está fazendo, né? E é isso que Deus vai fazer. Tem coisa boa chegando. Honra ao Senhor, porque Deus vai te honrar. Participe do nosso desafio aqui na igreja, chega junto, vamos estar juntos, vamos honrar, porque a honra vem do Senhor. É Ele que vai sempre entrar com providências para abençoar a nossa vida, tá bom? Então se lembre da Maria de Betânia e se lembre que o que ela fez entrou para a história, entrou para a memória, ficou resguardado lá, ficou guardadinho, nunca, hoje a gente está falando dela aqui, isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás, a gente está se lembrando da Maria lá de Betânia, né? E toda vez que você honra a Deus, isso fica registrado e você não deixará de jeito nenhum de receber a sua honra. Deus te abençoe, tá? Eu já vou voltar, prepara aí o teu coração para que nós possamos realizar a nossa oração juntinhos, tá? Eu já volto e vamos orar juntos. Toda quinta-feira às 20 horas tem a live do Bispo Henrique. Vem com a gente, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Momento de oração. Vamos juntos ligar na terra para que seja ligado nos céus. Abra o seu coração. Vamos falar com Deus. Glória a Deus! Nós vamos orar agora, vamos falar com o Senhor, tá? Feche os teus olhos, para um pouquinho o que você está fazendo e o mesmo Deus que está aqui, está agora na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, quem sabe até, infelizmente, num hospital, numa clínica, numa casa de repouso. Deus é contigo, tá? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus querido, Deus amado, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, te entregar a nossa vida. Todas as quintas-feiras nós realizamos esta live para levar a tua palavra de fé às pessoas que nos acompanham. Nós oramos juntos, nós buscamos juntos. Nós, meu Deus, confiamos que as tuas promessas jamais deixarão de se cumprir na nossa vida. E por isso estamos aqui. Não porque nós tenhamos a expectativa de receber algo em função daquilo que somos, daquilo que fazemos. Tudo é pela tua graça, tudo é pela tua misericórdia.
Mas nós temos aprendido, meu Deus, que todas as vezes que nós te honramos, nós somos honrados. E é isto que nós estamos fazendo. Estamos nos quebrantando diante do teu altar, estamos nos entregando, estamos quebrantando o nosso coração, sabendo que é do Senhor que virá a honra. Nós, meu Deus, reconhecemos a tua soberania, a tua majestade. Nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso, Criador de todas as coisas. E nós nos sujeitamos à tua graça, à tua misericórdia, pedindo que o Senhor estenda para nós as tuas mãos, para nos erguer, para nos levantar, para socorrer aqueles que estão aflitos, aqueles que estão em meio a grandes tempestades. Meu Deus, há muita gente sofrendo, há muita gente passando pelo vale da sombra da morte, muita gente perturbada, oprimida, muita gente doente, desenganada. Muitas pessoas estão agora aflitas, sofrendo por causa de um ente querido que está mal no hospital. Talvez essa pessoa esteja aguardando uma cirurgia. Quem sabe ela tenha acabado de receber um diagnóstico pesado, difícil. Meu Deus, mas para o Senhor, que tem todo o poder e toda a autoridade, não há nada que seja complicado, nada é difícil para o Senhor que criou os céus e terra. E eu quero te pedir agora, Senhor, ouça a nossa oração. Atenda, meu Deus, a nossa súplica. Estenda as tuas mãos para curar os enfermos que agora estão orando conosco. Estenda as tuas mãos para pôr em pé aquele chefe de família que tropeçou, que caiu, que está no fundo do abismo. Essa pessoa, meu Deus, que tem sido injustiçada, que está machucada, ferida. Essa pessoa que tem no coração uma revolta, meu Pai, porque ela não aceitou uma série de acontecimentos, ela foi vítima de fofocas, de injustiças. Ó Deus, que nesta hora o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos e faça, meu Pai, um grande milagre acontecer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Todo-Poderoso faça a diferença na vida de todas as pessoas que estão orando comigo. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, dá força ao que está fraco, entra com providências para ouvir e resolver os problemas que essas pessoas estão te apresentando, meu Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e na autoridade que há nesse nome, nós repreendemos todo o mal, toda praga, todo demônio, todas as forças ocultas das trevas, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, olha para nós, que o Senhor venha trazer a tua paz aos nossos corações, que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar, na medida em que demonstramos a nossa carência, a nossa necessidade. Ó Deus, nossa confiança está no Senhor, os nossos olhos estão postos nas tuas promessas, é no Senhor que nós confiamos. Meu Deus, toma em tuas mãos as nossas vidas, ensina-nos a caminhar em obediência, ensina-nos, meu Deus, a viver como verdadeiros discípulos, ensina-nos a perdoar, a abraçar o nosso irmão, a amar aqueles, meu Deus, que muitas vezes até nos prejudicam. Cuida de nós, nós queremos ter o caráter cristão. Nós oramos, meu Deus, pedindo que a tua bênção jamais se aparte de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém. Há quase 40 anos, a Igreja da Conquista vem anunciando o Evangelho da Graça e da Reconciliação. A base da nossa fé são os princípios e valores de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Somos uma igreja alegre e cheia do poder de Deus, mas sem radicalismos e tolices religiosas. Que tal nos fazer uma visita? Deus tem propósitos tremendos para a sua vida. Você está assistindo a live do Bispo Henrique. Que maravilha! Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é dono de todo
de todo poder, de toda autoridade. Ele tem nos dado esse poder e autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, né? Você é um vencedor, amado. Minha amada, você é uma vencedora. Se você está passando por uma tribulação enorme, se você está enfrentando muitas lutas na sua vida, fica firme na fé, procure uma igreja evangélica. Se você quiser, venha nos fazer uma visita na Igreja Evangélica da Conquista, vai ser um prazer receber você. Os nossos endereços estão passando aí, né? Nós temos igrejas em Cascadura, em Caxias, em Nova Iguaçu, no Complexo da Maré, em Bom Sucesso, e também em Piabetá, tá? Nós temos diversas células ao redor das nossas igrejas. Eu quero, inclusive, mandar um abraço forte para você que faz parte das nossas células. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembrando que no próximo domingo nós teremos a Ceia do Senhor. Ó, que coisa boa, né? Vamos nos assentar à mesa e vamos ter nossa intimidade com Deus. Nós vamos clamar, vamos orar. Estou me preparando, que eu quero que essa ceia seja muito especial. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Bom, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Estou me despedindo agora. Graça e paz. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não deu o seu like, não sai daí, não custa nada. Vai lá e ó, plim, né? Tem um joinha aí, dá o seu like. Não deixa também de dar o seu recado aí, dar a sua participação. Muito legal você participar, nem que seja para dizer, olha eu aqui, tô na área, hein? Né? E também de compartilhar, dá tempo de você compartilhar com seus amigos, seus familiares, né? Com pessoas que talvez estejam precisando orar, precisando ouvir a palavra de Deus, tá? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, graça e paz!